Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Eu gostaria de agradecer o honroso convite que nos foi feito principalmente quando soube que estava junto com o companheiro Oscar, que é um amigo, que é um irmão, que é um pai. Me senti fortalecido. Bem, o Sermão do Monte, como bem foi frisado aqui, na interpretação de um dos mais espiritualizados homens do século XX, Mahatma Gandhi, onde ele diz, como foi bem frisado, que se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem e só restasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Nele se encontram o Oriente e o Ocidente. O cristianismo e o brahmanismo se fundem. É um discurso proferido por nosso Senhor Jesus Cristo, como diz Huberto Roden, nas colinas de Curumhatin, a sudoeste do lago de Genezaré. Na verdade, não são ensinamentos, apesar de Mateus dizer que ele abre sua boca e ensinou. Huberto Roden diz que o Sermão do Monte são experiências vividas, sentidas, pessoais de nosso Senhor Jesus Cristo. E só poderá entendê-la quem a vivenciar igualmente. Nesse discurso, Jesus nos diz de quem é o reino de Deus. Quem verá a Deus? Quem será chamado de filho de Deus? Quem será feliz? Jesus desce das alturas do mundo espiritual para as baixadas da terra, sobe ao monte e depois de tendo se assentado, se aproximaram os discípulos e ele lhes ensinou dizendo, aí o mestre abre sua boca para nos dizer e nos falar de coisas que nós, os homens, ainda e por enquanto, não as poderemos entendê-las profunda e totalmente. Todo ensinamento proferido no monte, nas Escrituras, porque montanha nas Escrituras significa reino, poder, governo, administração. Todo discurso proferido no alto de uma montanha traz em si um ensinamento transcendental, de profunda e imensa espiritualidade. Haja visto o Decálogo, quando o legislador hebreu, nas alturas do Sinai, recebe o Decálogo, oriundo das dimensões espirituais para a dimensão material. Estevão, lá no Sinédrio, na sua fala registrada em Atos dos Apóstolos, vai nos dizer que foi um anjo do Senhor quem apareceu a Moisés na sarça ardente. Comumente nós entendemos que foi escrito por Deus, pelo dedo de Deus, mas Estevão nos diz que foi um anjo do Senhor. Paulo vai repetir
por diversas vezes que o decálogo nos foi dado por ministério de anjos. E Emmanuel, lá a caminho da luz, vai endossar: foram os emissários de nosso Senhor Jesus Cristo quem deram a Moisés o decálogo. Essas informações com relação ao decálogo, se ela nos foi dado por ministério de anjos, ela nos foi dado por espíritos superiores. Da mesma maneira que o livro dos Espíritos, nós podemos dizer que igualmente nos foi dado por ministério de anjos. E eles colocaram seus nomes lá no prolegômeno. Jesus no outro momento, numa montanha, no Monte da Transfiguração, ele recebe a visita da espiritualidade do mais alto. Dois profetas ilustres do judaísmo, Moisés e Elias, confabulam com nosso Senhor Jesus Cristo, nas alturas do Monte Tabor. E aí, ele igualmente sobe a um monte e leva consigo Pedro, João e Tiago. E depois de tendo orado, eis que apareceram conversando com eles, diz o texto, Moisés e Elias, que vinham esclarecê-lo acerca dos acontecimentos que estavam próximos. Jesus aí, no alto do Tabor, estabelece de uma vez por todas o contato da dimensão material com a dimensão espiritual e vai nos dizer que podereis fazer tudo o que eu faço. Ora, é por isso que nós espíritas entramos em contato com o mundo espiritual, porque nosso Senhor Jesus Cristo assim procedeu e assim nos informou que nós poderíamos fazer conforme o que ele fazia. Mas há um detalhe interessante aí nesse diálogo Moisés e Elias com Jesus. Quando eles descem dali, um dos discípulos diz a Jesus: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro, antes do Messias? Na verdade, a pergunta era essa: se o Senhor, mestre, é o Messias, o que está fazendo Elias ali, em corpo espiritual, já que os escribas dizem que ele deveria vir antes do Messias? É essa a pergunta que os discípulos fazem, o que levou Jesus a responder: em verdade vos digo, Elias já veio, habitou entre eles e eles não o conheceram, mas Elias virá restabelecer todas as coisas. Jesus, neste momento, faz duas profecias acerca do profeta Elias. Elias já veio na pessoa de João Batista, que já havia sido decapitado, e Elias virá restabelecer todas as coisas no futuro. Quando o Espírito de verdade se comunica com Allan Kardec, vai lhe dizer: é chegado o tempo em que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Se você for ao dicionário e ver restabelecer, é igual a restaurar, reconstituir, voltar à forma primitiva como era. Então,
Jesus diz do Consolador, viria restabelecer todas as coisas. A doutrina espírita, conforme nós cremos, é o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Então cabe à doutrina espírita restaurar, restabelecer a sua forma primitiva, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando no mundo, no seu discurso, diz que os construtores retiraram a pedra angular que deveria servir de base na construção do edifício. Pedra angular é aquela que sustenta duas paredes, dá firmeza no alicerce, na construção do edifício. Mas Jesus diz que a pedra angular, que deveria servir de base, foi retirada. E nós vemos por que a doutrina espírita, porque Jesus sabia que os seus conceitos, a sua doutrina de imortalidade plena, seria ofuscada. A pedra angular da reencarnação, a pedra angular da comunicabilidade com o mundo espiritual, foi retirada pelas autoridades de então. Então, o conceito de Jesus, ele estava não totalmente completo. Vêm então as vozes do céu, na figura do Consolador prometido, restabelecer e dizer aos homens a mensagem viva do Cristo de plena imortalidade. Nós ficamos sabendo Pastorino, Antônio Carlos Pastorino, na sua tradução Sabedoria dos Evangelhos, ele vai nos dizer que o Evangelho de Jesus, conforme nós sabemos, é o mais avançado código de leis morais que o homem conhece. E que o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, as 8 bem-aventuranças, são 8 passos que toda e qualquer criatura deverá enveredar no seu mundo interior, na demanda da perfeição plena. Esses conceitos da bem-aventurança, eles são passos que todo homem deverá empreender na sua evolução, na sua jornada evolutiva, até que atinja, diz Pastorino, aquilo que o apóstolo Paulo falou, que nós deveríamos atingir a estatura da plenidade, da plenitude do Filho de Deus, que todos nós atingiremos o patamar de evolução que coube a nosso Senhor Jesus Cristo, é destino de todo homem, a plena estatura do Filho de Deus. O apóstolo Paulo, conforme nós sabemos, ele era reencarnacionista, porque Paulo se diz fariseu e filho de fariseu. E Flávio Joséfos, lá na História dos Hebreus, vai nos dizer que os fariseus, assim como os essênios, eram reencarnacionistas. Eles eram reencarnacionistas. E Paulo vai nos dizer isso claramente, vai nos falar disso claramente. Aliás, Paulo tem uma fala muito interessante, que é uma espinha atravessada na garganta de teólogos e pastores. Paulo, nós sabemos que ele teve uma experiência de quase morte. Ele diz em determinado momento: eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Ele está se referindo a ele mesmo,
há 14 anos atrás, quando ele entrou na cidade de Listra, onde viviam muitos judeus que traziam Paulo, porque Paulo dizia, falando do Velho Testamento, do Velho Pacto, se era velho é porque envelheceu, aquilo que envelhece caduca. Existia um novo pacto, uma nova aliança na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os judeus lá de Listra, numa linguagem bem nordestina, deram uma camada de pau em Paulo e jogaram seu corpo em cima do muturo da cidade, como morto. E aí Paulo tem uma experiência de quase morte, diz alguns estudiosos. E aí, nessa experiência, ele é arrebatado a esse terceiro céu e diz assim: não é lícito dizer ao homem comum as coisas que ele ouviu, porque era de profunda espiritualidade. Mas aos Efésios, que era uma comunidade bastante espiritualizada, no capítulo 1, versículo 4, Paulo dá uma informação interessante. Ele diz: porque Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Deus nos elegeu nele antes da fundação da terra, antes da fundação do mundo. Todos nós existíamos na condição de espíritos. E é Paulo quem vai nos dizer que a nossa pátria, a nossa verdadeira pátria, é a pátria celestial. Pátria é o lugar onde a gente nasce. A nossa verdadeira morada está no mundo espiritual, confirmando de forma fantástica as informações que os espíritos deram a Kardec, que o mundo que vivemos é um mundo secundário. Existe, ou pode deixar de existir, sem que altere o mundo espiritual, que é pré-existente e sobrevivente a tudo. E que nós viemos de lá para o lado de cá, naquela simbologia profunda e belíssima das Escrituras, quando nos diz que o homem foi feito do pó da terra, dos elementos químicos do mundo, daquela tabela periódica que a gente vê lá em química, com todos os elementos químicos que compõem tudo aquilo que é material. E a Bíblia diz do pó da terra. O corpo humano foi formado dos elementos químicos próprios do mundo. E Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. De uma vida que já existia na espiritualidade, de lá para cá. E Kardec vai dizer que é o espírito quem intelectualiza a matéria. É o espírito quem dá vida à matéria. E que mesmo depois de morto, esse princípio inteligente continua inteligente, podendo se manifestar junto aos homens. E o grande cientista Allan Kardec envereda por aí, demonstrando em laboratório que o homem não morre, que o homem tem um espírito, que nós estamos no corpo, mas nós não somos o corpo, como também está lá na Bíblia. És pó, e ao pó retornarás, o corpo físico, mas o espírito volta à pátria espiritual, a Deus que o deu, de onde saiu, para se fazer homem, para nascer. Então, a doutrina espírita vai nos dizer, Allan Kardec vai demonstrar, porque se Jesus, conforme está escrito, matou a morte, coube a Allan Kardec demonstrar categoricamente, experimentalmente, que a morte não existe.
que o espírito continua vivo para além da sepultura. Nós estamos no corpo e quem está pode deixar de estar a qualquer momento. O corpo segue um destino e o homem e o espírito outro. É isso que Allan Kardec demonstra categoricamente. E é isso que está lá na obra Sabedoria dos Evangelhos de Pastorino. Que o Sermão do Monte são passos que todo homem deverá dar, explorando a compaixão, a misericórdia, a mansuetude, a humildade, a fraternidade, a misericórdia, a piedade, a compaixão. Sem isso, nós jamais atingiremos os patamares de alta espiritualidade, que a doutrina resume de uma forma fantástica. Fora da caridade não há salvação. Ou você ama, ou você sai de si mesmo em busca do outro, porque a doutrina nos diz que só enxugando a dor do outro, a vida enxuga as nossas lágrimas. Só saindo de nós mesmos em socorro do que sofre, esquecendo dos nossos problemas e ajudando o semelhante, é que a vida nos socorrerá em nossas aflições. Só existe esta fórmula: amar, doar-se, entregar-se de corpo e alma ao semelhante. Então o apóstolo Paulo vai nos dizer, de forma fantástica, vai nos falar dessa realidade espiritual. Ele nos conta, por exemplo, que certa vez, na calada da noite, ele viu um macedônio que ele dizia: entra na Macedônia e ajuda-nos. E Paulo diz: tão logo a visão passou, nos levantamos e seguimos para a Macedônia, porque entendemos que nosso Senhor Jesus Cristo queria que nós pregássemos o Evangelho aos macedônios. É Paulo, não é? Que era um médium fantástico. Eu estava vendo hoje de manhã, ele dizendo assim, que em Jerusalém entrou na sinagoga para orar. E entrou em êxtase, é essa a expressão que está lá no Evangelho. E viu aquele que ele dizia: levanta-te e sai depressa da cidade, porque eles não entenderão o teu testemunho. E Paulo reivindica: mas Senhor, eles têm razão. Eu os maltratei, eu os açoitei. Enquanto Estevão era apedrejado, eu guardava as capas. Jesus diz: levanta-te, retira-te, eu te enviarei aos gentios. Paulo entrou em êxtase. E Champlin, que é um protestante, na obra Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, vai nos dizer que êxtase é um estado alterado de consciência, é o transe mediúnico daqueles que entram em contato com a espiritualidade. Veja as coisas onde já vão. Êxtase é um transe mediúnico. Logo, Paulo entrou em transe mediúnico e viu Jesus. É por isso que ele vai escrever mais tarde: não apagueis o dom de discernir os espíritos. De discernir os espíritos. A espiritualidade, ela é fantástica. Na introdução do livro de Apocalipse, nós vamos ver o texto inicial dizendo assim: revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos homens acerca dos acontecimentos que estão próximos. E ele, Jesus, entregou ao seu anjo, que a notificou a João. Aí, neste primeiro capítulo de Apocalipse, o evangelista nos mostra a sequência
da comunicabilidade com o mundo espiritual. Deus que entrega a mensagem a Jesus, Jesus que entrega ao seu anjo, o anjo que notifica a João, João, segundo o texto, certificou-se que era de Deus e era do testemunho de Jesus. Aliás, o Espírito lhe diz: aceita essa mensagem, ela é verdadeira, ela vem do Deus dos Espíritos, dos profetas. Mas primeiro João se certificou se aquela informação procedia e passa para a humanidade. O homem, o médium, João, o espírito comunicante que está a serviço de Jesus, Jesus que está a serviço de Deus. É por isso que o grande evangelista escreveria mais tarde: meus filhinhos, não acrediteis em todo espírito, provai se os espíritos são de Deus. E o Sermão do Monte vem nos dizer, vem nos mostrar, vem nos ensinar que nós, os homens, somos filhos do Pai Celestial, todos feitos da mesma maneira, sem nenhuma regalia um sobre o outro. E o nosso destino é a plenitude, é a felicidade, é a realização plena daquilo que realmente nós somos, daquilo que está dentro de nós. Porque, segundo o próprio texto, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Homem aí é selem, uma expressão hebraica para homem espiritual. O meu espírito, o homem espiritual em mim, fui feito à imagem e semelhança de Deus. É por isso que os Espíritos vêm nos dizer que nós e em nós estão as sementes de todas as virtudes. Porque se meu corpo guarda a genética da minha ancestralidade de papai e de mamãe, o meu corpo espiritual, que vem das esferas espirituais, guarda consigo a genética de sua origem, da fonte criadora do Pai Celestial.